aí, pessoal, tudo bem? Aqui mais um vídeo para a série Para Entender o Beisebol. Faz muito tempo que eu não fazia um vídeo para essa série, né? Tava devendo já. E fazer um vídeo que eu achei que já tinha feito, e até que um inscrito do canal veio cobrar, e daí eu percebi que eu não tinha feito. Então eu vou falar sobre os maiores clássicos do beisebol. Nem não só nos Estados Unidos, mas no mundo. Mas claro, primeiro nos Estados Unidos a Major League Baseball é o que chama mais atenção, é o torneio que passa no Brasil. Para a gente entender um pouco a dinâmica de classe, tem que entender que a Major League Baseball é dividida em duas ligas, a Liga Nacional e a Liga Americana, e que as duas ligas são mais ou menos espelhadas. Então não tem times da mesma cidade na mesma liga, né? Então, por exemplo, Nova York tem um time na Liga Nacional e um time na Liga Americana. Los Angeles tem um time na Liga Nacional e tem um time na Liga Americana. Chicago tem uma em cada uma. A Flórida, o estado da Flórida, tem uma em cada uma. Há exceções, mas em geral se dividiu assim. Com isso, daí tem um vídeo explicando a história da Liga Nacional e da Liga Americana. Eu expliquei por que ficou desse jeito, tá? Mas por causa disso, muitos dos grandes clássicos não são entre times das mesmas cidades, porque esses times, há rivalidades entre eles, até vou falar delas aqui, mas eles não lutam por classificação diretamente, não há confronto direto entre eles, são raros. Só quando numa eventual final, tudo. Então quando eles jogam entre si, é um jogo da rivalidade mais pela questão da geografia. Mas eles não estão brigando para um ganhar, ultrapassar o outro na classificação. Tá? Então, como acontece na NFL também, tá? Na NFL também, por exemplo, entre New York Giants e New York Jets. Então por isso as rivalidades ficam entre times que são da mesma divisão, são nos mesmos grupos. Porque são os times que fazem confrontos mais frequentes e valendo classificação diretamente entre um e outro. Então por isso que os clássicos nem sempre são de times da mesma cidade. O que os americanos consideram o maior clássico, a maior parte dos americanos considera o maior clássico dos Estados Unidos, é entre New York Yankees e Boston Red Sox. Daí não seria nem só o maior clássico do beisebol, muita gente fala que é o maior clássico do país, do esporte dos Estados Unidos. Eu mesmo não tenho muita convicção disso, acho que algumas rivalidades universitárias, pela forma como nós aqui no Brasil vemos o que é uma rivalidade forte, parece preencher mais os critérios ali de rivalidade do que entre Yankees e Red Sox, que tem uma rivalidade gigantesca sim. São times que jogam na mesma divisão, no mesmo grupo ou na mesma liga desde sempre, então eles estão sempre lutando por classificação. São dois times normalmente muito ricos, então são dois times assim que normalmente são fortes, de duas cidades que sempre foram rivais econômica e politicamente falando, isso desde o século XVIII, século XVII até, então tem uma rivalidade entre Boston e Nova York que virou uma rivalidade também entre os times das duas cidades. Isso também é um fator importante. E teve uma questão extra, que foi a venda do Babe Ruth do Boston Red Sox para o New York Yankees. Na época o New York Yankees não era um time relevante, mas contratou o Babe Ruth, que era o melhor jogador do Boston Red Sox e para muita gente o maior jogador da história do beisebol, em troca de dinheiro, que o dono do Boston Red Sox era produtor de teatro e queria financiar um musical na Broadway. Então ele pegou esse dinheiro e vendeu o Babe Ruth para o New York Yankees. O New York Yankees, que era um time comum, nunca tinha sido campeão, vira uma superpotência, é o maior campeão do esporte americano, entre as ligas profissionais, é o time que ganhou mais títulos dos Estados Unidos, e aí virou um monstro. Enquanto isso, o Boston Red Sox, depois da venda do Babe Ruth, ficou quase 90 anos sem ganhar título nenhum. Ele ficou entre 1918 e 2004 sem ganhar título nenhum. Muitas vezes perdendo do New York Yankees, porque como eles jogavam na mesma divisão, eles brigavam pela mesma vaga, muitas vezes o New York Yankees desclassificava o Boston Red Sox. Então é uma rivalidade que durante boa parte da sua história teve um time muito superior ao outro, mas isso acabava até criando um folclore em torno dessa rivalidade. Hoje o Boston Red Sox é um time muito rico, que neste século foi mais vezes campeão que o New York Yankees, então é uma rivalidade sempre muito grande entre esses dois times. Na Califórnia, muita gente diz que a maior rivalidade não é entre Yankees e Red Sox, é entre Los Angeles Dodgers e São Francisco Giants. Eram dois times de Nova York, da Liga Nacional, então eles não jogavam junto com o New York Yankees. Era o New York Giants, que até dá origem ao nome do New York Giants do futebol americano. Era o New York Giants e o Brooklyn Dodgers. E o Brooklyn Dodgers e já eram muito rivais ali, porque eles sim estavam na mesma cidade, mas brigavam pela mesma vaga, porque era a vaga da Liga Nacional. Eles jogavam juntos um contra o outro direto, então era uma rivalidade muito forte.
O dono do Brooklyn Dodgers quis um novo estádio, a prefeitura não deu para ele, né, as condições que ele exigiu, então ele se mudou para Los Angeles. Mas para ele se mudar para Los Angeles, ele precisava levar algum time junto para lá. Por quê? Porque a liga só aceitaria que abrisse um time na Califórnia se outro fosse junto, porque daí quem tivesse que viajar até a Califórnia faria uma viagem só, para enfrentar, fazer vários jogos e depois voltava, porque naquele momento o transporte aéreo não era tão bom assim, a gente está falando dos anos 50, né, transporte aéreo não era tão bom assim, era muito caro e a liga não tinha times para aquela região ali, né? O máximo era o St. Louis Cardinals, que fica em St. Louis, que ainda é meio oeste, ali tem metade dos Estados Unidos para percorrer ainda. E daí o dono do Brooklyn Dodgers convence o New York Giants a se mudar para São Francisco, porque São Francisco também queria um time, né? E daí virou o Brooklyn Dodgers e o San Francisco Giants, que a rivalidade que já existia em Nova York, ela é transportada para a Califórnia, que viram dois rivais também, porque são dois times que continuam brigando pelas mesmas vagas, e também vem a rivalidade entre as duas cidades, entre São Francisco e entre Los Angeles. Então também tem essa rivalidade. É uma rivalidade que não é tão falada quanto a rivalidade entre Yankees e Red Sox, mas é uma rivalidade mais parelha até ao longo da história, né? São Francisco Giants e Los Angeles Dodgers em confrontos diretos é mais equilibrado. Eles nunca se enfrentaram em playoff, incrivelmente, mas é uma rivalidade muito mais equilibrada. Já tiveram jogos decisivos em temporada regular, né, valendo classificação, e então e tem essa coisa da rivalidade de ter viajado o país. Além de tudo, é uma rivalidade, na comparação com Yankees e Red Sox, é uma rivalidade que tem um histórico até de atritos, brigas, violência de torcidas até um pouco maior. É raro nos Estados Unidos, é raro assim, para o nosso padrão brasileiro, é raro, tem bem menos. O que tem, assim, às vezes um cara aqui que bebeu umas a mais brigando com um cara ali, assim. São grupos pequenos, não uma torcida organizada, assim, né? Então essas brigas são mais coisas pontuais que às vezes acontecem. Mas em Giants e Dodgers é muito mais frequente que Yankees e Red Sox, e já teve até caso de morte, né? Um lá tava com uma faca e esfaqueou o outro e acabou matando. Então é uma rivalidade também muito grande, e para muita gente que diz conhecer mais de perto é até maior, só que dizem que também assim, a mídia não mostra aquela coisa que a gente muitas vezes fala aqui no Brasil, tem lá também, viu? O pessoal também fala disso lá, que a mídia não mostra, porque a mídia só quer falar de Yankees e Red Sox, a mídia só olha para a costa leste, a mídia não olha para a costa oeste, os jogos da costa oeste são com fuso horário, então são jogos muito tarde, então ninguém presta atenção, ninguém vê o jogo, mas que é muito bom, aquelas coisas. Também acontece lá, né? Então essa seria a segunda grande rivalidade. E a terceira rivalidade importante é entre St. Louis Cardinals e Chicago Cubs, que é uma rivalidade também muito grande, dois times muito tradicionais, e é uma rivalidade curiosa, porque em questão de títulos, o St. Louis Cardinals tem muito mais que o Chicago Cubs. O St. Louis Cardinals é o segundo maior campeão da Major League Baseball, então é um time com muitos títulos, enquanto o Chicago Cubs ficou 108 anos sem título, né, de 1908 até 2016. Só que em confrontos diretos, o Chicago Cubs tem vantagem em jogos, em partidas. O Chicago Cubs tem vantagem. Então é um confronto que também acaba sendo muito equilibrado, mas o curioso é que é um confronto que é considerado muito pacífico. São duas torcidas tidas como torcidas... existe uma ideia, elas são dois times do meio oeste, né? Chicago e St. Louis são duas cidades do meio oeste, que o pessoal do meio oeste é um pessoal muito hospitaleiro. Então são duas torcidas que têm uma fama de serem muito hospitaleiras. A do Chicago Cubs tem uma fama de ser uma torcida que é muito legal com visitantes, uma torcida mais light, assim, né? Que gosta muito de curtir o jogo tudo. E a torcida do St. Louis Cardinals é considerada uma torcida que ama muito o esporte em si, respeita muito o esporte. Então se ela reconhece que o adversário é muito bom, ela não tem problema com isso. Ela sabe reconhecer que o adversário jogou melhor e ganhou. Então, é um pouco a fama, então é uma rivalidade muito grande, mas que em geral é uma rivalidade com relação pacífica, mais em provocação, tudo, mas quando um torcedor vai pro estádio do outro e não tem separação de torcida, essas coisas, você vai lá e você senta ali no meio, no assento que você comprou. Dizem que é uma rivalidade que é mais tranquila ali, o pessoal fica mais de boa, tudo, o pessoal até te recebe bem, dentro de certos parâmetros, né? Então essas são as três grandes rivalidades. Curioso que também envolvem cidades em que o beisebol é muito popular, tão
ou mais popular que até o futebol americano ou basquete, né? O beisebol é tido como esporte mais popular de Boston, de Nova York e de St. Louis. E ele é considerado empatado com o basquete, por muita gente ele é considerado empatado com o basquete em Los Angeles e com o futebol americano em Chicago. Só em São Francisco que talvez o futebol americano realmente esteja à frente do beisebol. O beisebol está atrás de algum outro. Então isso também ajuda, né? Porque então, são cidades que se envolvem muito com o esporte. Não é o caso de, por exemplo, Houston ou Dallas, que tem times ali, mas a rivalidade entre Houston Astros e Texas Rangers, por exemplo, não é uma rivalidade que ainda se desenvolveu muito, até porque são duas cidades que têm como futebol americano a prioridade número 1, 2 e 3 no esporte. Depois em basquete, futebol americano, beisebol, vai ali, né? Então, isso também é um fator importante. Outras rivalidades que existem entre New York Mets e Philadelphia Phillies é uma rivalidade também considerada, talvez uma quarta rivalidade ali que corre por fora, e tem algumas rivalidades regionais interessantes, né? Então, entre New York Mets e New York Yankees, o Yankees muito maior que o New York Mets, né, em relação a títulos, número, tamanho da torcida, tudo. Então o torcedor do New York Mets, em geral, é aquele cara que se orgulha de não ter virado torcedor do Yankees, porque assim, ser torcedor do Yankees é fácil, todo mundo aqui é torcedor do Yankees, eu sou um cara alternativo, se eu torço pro Mets é porque eu amo o meu clube, eu sou um cara diferente. Bom, a gente aqui no Brasil dá para traçar paralelos fáceis, aí você já deve ter pensado em algum também que se equipara a isso. Ele fala, a mídia só olha pro Yankees, a mídia nunca olha pro Mets, é difícil torcer pro Mets, mas se eu torço pro Mets eu sou apaixonado. Então o torcedor do Mets é um cara que faz muita questão ali de torcer para os Mets. Então acaba criando uma rivalidade ali, porque quando os Mets estão bem também é uma provocação forte em cima dos Yankees. É a mesma dinâmica da rivalidade entre Chicago Cubs e Chicago White Sox em Chicago. O Chicago White Sox é um clube que tem menos torcida, tem menos atenção da mídia, aquelas coisas, então o torcedor do Chicago White Sox critica muito a mídia, o sistema, a torcida do Chicago Cubs, que o Chicago Cubs se acha pra caramba só porque eles são legaizinhos, porque isso, aquilo, e ninguém lembra do White Sox. Sendo que o Chicago White Sox também teve uma fila muito grande, né? O Chicago Cubs tem uma aura de que ficou 108 anos sem título, o Chicago White Sox ficou 88 anos sem título, né? De 1917 a 2005. E ninguém lembra, ninguém fala dessa longa fila do Chicago White Sox. Tem uma questão também geográfica e social na rivalidade entre White Sox e Chicago Cubs. O Chicago Cubs é um time do norte de Chicago e o Chicago White Sox é um time do sul. O sul de Chicago é uma região mais pobre, então o Chicago White Sox é tido como um time de uma população de bairros mais pobres, e também é um time que é muito forte na comunidade negra e latina daquela região de Chicago. O Chicago Cubs é um time mais glamuroso, tudo. Mas o Chicago Cubs acaba dominando, de fato, a atenção da mídia. Mas a torcida do Chicago Cubs é considerada mais fanática do White Sox também. A torcida do Chicago Cubs zoa o White Sox por falar que é uma torcida que só vai quando o time está ganhando. Não vai em todos os jogos, não vai sempre, não é tão presente assim. Então tem um pouco essa provocação. O Barack Obama, por exemplo, é torcedor do Chicago White Sox, né? Até porque ele lecionava na Universidade de Chicago, que fica ao sul de Chicago, né? Então fica na região onde o Chicago White Sox domina. A rivalidade entre Los Angeles Angels e Los Angeles Dodgers é uma rivalidade meio nova ali, porque os Dodgers são muito maiores também que os Angels em relação à torcida, atenção da mídia, tudo. Mas a rivalidade ali, o torcedor dos Angels nem tem tanta birra dessa coisa de mídia com a torcida do Los Angeles Dodgers. A questão dos Angels é geográfica mais, porque eles ficam em regiões bem diferentes da região metropolitana de Los Angeles. O Los Angeles Dodgers domina a cidade como um todo, mas o Los Angeles Angels é uma torcida muito forte na região de Anaheim, que é o condado de Orange, ou Orange County, que é daquela série de TV DLC e tudo, que é uma região muito rica, então naquela região a torcida é meio pau a pau. No resto da região metropolitana da Dodgers, mas naquela região ali, no Orange County, é meio equilibrado.
E então a torcida dos Dodgers acusa o torcedor dos Angels ali de ser um cara meio almofadinha, entendeu? Um cara que é uma torcida de bairro riquinho, tudo. E a torcida dos Angels fala assim, não, eu tenho orgulho de ser daqui, eu não sou de Los Angeles, eu não sou aí da cidade, eu sou de um lugar diferente. Tenho um pouco do orgulho de ser de um pedaço diferente, né, da região metropolitana de Los Angeles. Né? Mas os Angels chegaram até a se chamar Anaheim Angels por um tempo, mas quando eles mudaram para ser Los Angeles Angels, justamente para tentar ganhar um pouco mais de torcida em Los Angeles e no mundo inteiro, se projetarem como um time de Los Angeles, que é uma cidade muito mais conhecida do que Anaheim, eles chegaram até a... Eles mudaram de nome para Los Angeles Angels of Anaheim, né? Los Angeles Angels de Anaheim, e chegaram a colocar vários outdoors pela cidade, que é Los Angeles City of Angels, que é um apelido de Los Angeles, né? A cidade dos anjos, e City of Angels, só que com o símbolo dos Angels, o time. E daí o Los Angeles Dodgers respondeu com um outdoor escrito Los Angeles Dodgers of Los Angeles, para querer deixar claro que eles eram um time de Los Angeles, não eram de Anaheim, que é aqueles bairros afastados ali, mais ricos, que ficam a sudeste de Los Angeles. Essas são as rivalidades mais importantes no beisebol dos Estados Unidos. Há algumas outras menores, ou que surgem pontualmente, dependendo do momento em que os times se encontram muito, assim, daí surge um pouco. Entre São Francisco Giants e entre Oakland Athletics tem um pouco de rivalidade, ainda que essa rivalidade entre Oakland e São Francisco acho que se manifeste mais, ou se manifestava mais no futebol americano entre Oakland Raiders e São Francisco 49ers, mas também existe no beisebol. É que de uns tempos pra cá o Oakland Athletics é um time que tem menos dinheiro, menos glamour do que o São Francisco Giants. Era um negócio mais forte nos anos 80, essa rivalidade. Entre os dois times do Texas tá se desenvolvendo ainda, que é uma rivalidade meio nova, porque o Houston Astros era da Liga Nacional e migrou para a Liga Americana, então não é uma coisa que está se desenvolvendo. São dois times que não são muito vencedores também, então no histórico ali tem poucos confrontos valendo muita coisa, começou a surgir só agora. Agora tem até alguns, já começou a ter um pouquinho, mas ainda é uma coisa meio nova ali, né? Então ainda estão surgindo aí, tem essas rivalidades pontuais que acontecem entre, por exemplo, Mets e Braves, e Atlanta Braves, porque Atlanta Braves batia muito no New York Mets, então o torcedor dos Mets fica meio pistola com os Braves, né? Entre Washington Nationals e Philadelphia Phillies também, porque daí é meio próximo as duas cidades, está começando a crescer agora também. O Nationals é um time relativamente novo. Vamos para fora dos Estados Unidos. Na América Latina tem uma grande rivalidade no beisebol da República Dominicana entre o Tigres de Licey e o Leones del Escogido. São dois times da cidade de Santo Domingo, da capital. São dois dos principais times do beisebol dominicano. Então tem uma rivalidade forte entre esses times. No México, entre o Tigres e o Diablos Rojos, que eram dois times da cidade do México. Os Tigres depois eles saem, né, da cidade do México e viram Tigres de Quintana Roo, que é Cancún, né, Cancún, Mérida. Ele se muda lá para a Península de Yucatán, mas os dois times já eram muito grandes, muito famosos, então eles têm uma torcida mais espalhada até pelo país. Então os Diablos Rojos da cidade do México e o Tigres de Quintana Roo continuaram sendo uma rivalidade, mesmo não sendo mais a mesma cidade, né? Mas são dois times muito importantes com muita torcida. É uma dinâmica parecida do beisebol venezuelano, com o Navegantes de Magallanes com o Leones de Caracas, né? O Magallanes era um time de Caracas, depois ele sai de Caracas, ele passa a ter outras sedes até que ele se fixa em Valência, mas ele passou a ter uma torcida muito grande no país inteiro. O Leones de Caracas também é um time da capital, um time poderoso, um time muito rico também. Então a rivalidade entre Leones de Caracas e Navegantes de Magallanes é muito grande, e eu já vi até reportagem na imprensa americana dizendo que Yankees e Red Sox é fichinha perto da rivalidade entre Navegantes e Caracas, que seria uma rivalidade para eles muito mais intensa, até porque é uma rivalidade com aquele jeito meio latino-americano que a gente conhece, né? Uma rivalidade assim que a torcida até é muito mais ativa, muito mais agitada no estádio, né? Tem um negócio que sai mais do fígado ali, né? No beisebol cubano tem a rivalidade entre os Industriales, que é o time de Havana, com o Santiago de Cuba. E daí também é uma rivalidade entre as duas cidades, né? A Santiago, que fica a extremo leste de Cuba, e Havana, que é a capital, são as duas maiores cidades do país. Então já tem uma rivalidade histórica, cultural e econômica, e que passou para o beisebol aí, entre os Industriales e o Santiago de Cuba, né? A rivalidade do beisebol cubano.
No beisebol japonês, a rivalidade entre o Yomiuri Giants, que é o time de Tóquio, e o do Hanshin Tigers, que é o time de Osaka. E daí também, aí é uma rivalidade que é entre as duas maiores cidades do país, ou as duas maiores regiões metropolitanas, vai, porque Yokohama tem mais população que Osaka, mas o Yokohama é grudado em Tóquio. Então é o principal time da região metropolitana de Tóquio contra o principal time da região metropolitana de Osaka, Kyoto. E são dois times que tem muita torcida, também passaram a ter torcida no país inteiro, e tem uma dinâmica parecida com Yankees e Red Sox. O Yomiuri Giants, muito rico, glamuroso, sempre tem os melhores jogadores e ganhando muitos títulos na sua história. E o Hanshin Tigers não, é o time que sempre perde, tem uma maldição ali, um dia contou essa maldição aí que é engraçada. Maldição do KFC, do Kentucky Fried Chicken. Então, ficou uma rivalidade entre dois times com muita torcida, duas torcidas muito fanáticas, um time que sempre ganha, o outro que sempre dá um jeito de perder na hora H. Né? Mas é a rivalidade mais forte no Japão, ali entre esses dois times. Tem também as rivalidades entre países. Né? A rivalidade entre Japão e Coreia do Sul é uma rivalidade muito forte no beisebol, porque é o esporte preferido nos dois países, e é uma rivalidade histórica ali, já de muito tempo, mas que, claro, teve elementos extras depois da Segunda Guerra Mundial, quando o exército japonês realizou das mais diversas atrocidades nos territórios ocupados, principalmente na China e na Coreia. Então, essa rivalidade do beisebol entre as seleções da Coreia do Sul e do Japão é muito forte. E eu até arriscaria dizer que talvez fosse a maior rivalidade do beisebol no mundo. Seria entre as duas seleções, entre Japão e Coreia do Sul. Tem também nas Américas a rivalidade entre os países, sobretudo entre Cuba, República Dominicana, Venezuela e Porto Rico, pelo status de ser o melhor país da América Latina, o melhor país do Caribe. Né? O México fica um pouco de fora nessa, o México historicamente está um passinho para trás desses outros quatro, mas entre República Dominicana, Cuba, Porto Rico e Venezuela, eles brigam ali pelo status ali da melhor nação caribenha. Então, por exemplo, a República Dominicana, que em geral não, neste momento está um pouco mais em alta, nos últimos 30 anos ali. Então, para os venezuelanos ganhar na República Dominicana tem gosto especial, para os porto-riquenhos, para os cubanos também, que seria uma forma de reforçar que o beisebol cubano é historicamente mais forte, apesar dos dominicanos estarem melhor nas últimas décadas. Né? Mas é isso, então, até ficou um vídeo grande, não para falar de rivalidades, achei que seria curtinho. Essas são as principais rivalidades do beisebol no mundo. Né? Nos outros países, na Europa acaba não tendo, né? Não tem muito, o beisebol ainda é fraco lá, assim, só na Holanda e na Itália que tem um pouquinho mais de força, né? Mas fica por aí mesmo, tá bom? Se gostou do vídeo, dá um joinha, não gostou não, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, veja a playlist para ver mais coisas, para entender um pouco o mundo do beisebol, e escreva aqui embaixo o que vocês acham.